Então, olá, pessoal. Sou o professor Felipe Braga, da Faculdade de Direito da UFC. Vamos aqui continuar o conteúdo, que o tema da aula de hoje é responsabilidade civil do Estado, tá bom? Bem, esse tema, para quem já estudou ele no direito civil, ele fica um tanto quanto fácil, porque toda aquela base teórica da responsabilidade civil, do direito civil, ela é aproveitada, né? Então, eu vou falar aqui de algumas diferenças, peculiaridades, mas como a gente tem alunos de diversas áreas, não só do curso de Direito, fica interessante eu também falar de algumas bases teóricas, alguns conceitos que podem ser fáceis até demais, mas não vale a pena a gente reforçar, tá bom? Então, eu coloquei no material que eu passei alguns conceitos básicos, já dizendo, deixa eu só colocar aqui para o som, diminuir o som. Enfim, eu acho que não está atrapalhando, não. Quando eu estou recebendo uma mensagem no WhatsApp, eu acho que vocês não estão ouvindo, né? Se tiverem, me avise que eu tento desabilitar aqui o som. Mas vamos lá. Responsabilidade civil do Estado, né? Antes de falar da responsabilidade civil do Estado em si, a gente tem que lembrar que nós temos vários tipos de responsabilidade. Responsabilidade civil, penal, política, religiosa, moral, seja lá o quê. Mas o objetivo da responsabilidade civil é uma indenização, tá? Ela, quer queira, quer não, por mais que num processo de responsabilidade civil possa ter um acordo e essa indenização possa ser convertida na entrega de um bem ou na obrigação de fazer ou não fazer, mas o objetivo é a indenização. Quando você entra com a ação de reparação de danos, é para que você seja indenizado. Nada impede que, por exemplo, digamos que eu bata no carro do Rodrigo, tá bom? E o Rodrigo pode aceitar como proposta de Rodrigo, é o seguinte, eu vou lhe oferecer um pacote de viagens para o exterior, para a França, para a Alemanha, não agora em época de coronavírus, mas nas condições normais, um pacote de 2 dias, 3 dias, 4 dias, vai depender do dano que eu cometi em relação a ele, né? Então, na verdade, não vai ter uma indenização pecuniária, né? Vou estar entregando um outro produto, posso entregar um serviço, enfim. Mas o objetivo, o pedido de um processo de responsabilidade civil é uma indenização, tá? No valor que a parte colocar, tá bom? Na responsabilidade penal, o objetivo é a aplicação de uma pena, né? Que tipo de pena? A Constituição Federal coloca algumas espécies, né? A natural, a privação ou restrição de liberdade, mas nós temos outras penas. Esse rol da Constituição Federal é meramente exemplificativo, então temos pena de perda de bens. Se eu plantar maconha na minha fazenda, eu vou ter a minha fazenda perdida para o Fundo Penitenciário Nacional, né? Uma pena criminal, que ela é inclusive acumulada com a pena de privação de liberdade. Temos também pena de multa, tá? Temos pena de prestação social alternativa, por exemplo, você ser condenado a participar de algum projeto de pintura de uma escola, ser guarda de trânsito, reuniões, enfim, uma série de medidas que o magistrado pode, de acordo com a sua experiência, com a sua vivência, ele pode determinar que a parte cumpra, ler um livro, fazer um resumo, existem várias prestações que ele pode colocar. Pena de suspensão ou interdição de direitos, suspensão do direito de dirigir, tá? É uma pena, tá? Suspensão dos direitos políticos é outra pena, decorrente de um processo penal, interdição de direitos, dentre outras, tá? Então, no direito penal, esse é o objetivo, né, sancionatório que vai ocorrer quando for cometido um crime, tá? No direito, do ponto de vista da responsabilidade administrativa em si, eu coloquei aqui
alguns exemplos de punições que podem ocorrer no processo administrativo disciplinar, né? Uma advertência a um servidor público, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, tá? Mas nós temos diversas outras medidas que podem ser acumuladas decorrentes de uma punição administrativa. Eu coloquei, inclusive, na aula passada, sobre poder de polícia, que pode haver uma interdição de estabelecimento, uma destruição de gêneros alimentícios, apreensão de mercadorias. Então, tudo isso são punições administrativas, tá? Coloquei também aqui responsabilidade política, o impeachment, então, pode gerar a cassação do mandato, né? Responsabilidade religiosa, vai depender da sua religião, tá bom? E, por exemplo, se eu for católico e cometer um aborto, eu vou ser excomungado. Então, esse tipo de coisa deriva da religião. Mas o que interessa aqui na aula é a responsabilidade civil. Existem vários tipos de responsabilidade e um ato praticado por um agente público ou pelo Estado pode ensejar tanto a responsabilidade civil como a responsabilidade penal, como a responsabilidade administrativa. Então, eu coloquei aí como observação que vai haver uma espécie de independência das instâncias, tá? Ou seja, vai ser ajuizada uma ação penal, separadamente vai ser ajuizada uma ação civil e um processo administrativo. Agora, nem sempre um ato vai ensejar as três responsabilidades, tá? Pode ser que um ato de um agente público, por exemplo, eu, professor universitário da Universidade Federal do Ceará, eu dou sei lá, eu xingo o aluno, ou, enfim, eu xingo o aluno, tá? Chamei o aluno, sei lá, de um nome qualquer, bem baixo. Isso pode gerar um processo civil, tá? Uma ação de reparação de danos, tá bom? Danos morais. Isso pode gerar uma ação penal por uma injúria, tá? E pode gerar também um processo administrativo disciplinar, tá bom? Agora, se eu, professor Felipe Braga, tropeço e caio por cima de um aluno e ele, sei lá, quebra o braço, tá bom? Isso não vai gerar um processo penal. Isso pode até gerar um processo civil, tá? Isso também não vai gerar um processo administrativo, vai gerar um processo civil. Se eu causei um dano a um aluno, então a universidade, a pessoa jurídica vai responder por esse fato que eu cometi, tá bom? Então, nem todo ato praticado pela administração ou pelos seus agentes vai gerar três tipos de responsabilidade: civil, penal e administrativa, tá? Lembrando que essas instâncias são independentes, o processo penal corre completamente diferente do processo civil, são ritos processuais diferentes, os prazos são diferentes. Então, a sentença do processo civil é completamente independente do processo penal, bem como a do processo administrativo disciplinar, ou de um processo administrativo qualquer, tá bom? Agora, eu coloquei uma observação para vocês, que uma absolvição criminal decorrente da prova da inexistência de um fato, tá certo? Ou da prova da negativa de autoria, que a pessoa não foi o autor daquele fato, esse tipo de absolvição vai ter repercussão num eventual processo civil e num eventual processo administrativo que existam. Então, por exemplo, se eu estou sendo acusado de ter cometido, sei lá, um estupro, digamos que o professor Felipe Braga está sendo acusado de ter cometido um estupro, tá? Contra, sei lá, um agente público, contra outro agente público, tá bom? E aí, no processo penal, foi provado que o professor Felipe Braga não estava no local do crime naquele dia, tá bom? Era à noite, digamos, e a vítima disse que tinha sido o professor Felipe Braga, o autor do estupro, e aí eu provo, tá, com câmeras, que eu estava em outro lugar, naquele dia, naquela hora, e, enfim, foi provado, ou então, foi provada essa negativa da autoria, tá bom? Que eu não sou o autor do fato, tá? Pode até ser que eu não prove
quem foi o autor do estupro, mas aí está provado no processo penal que eu não estava no dia, lá na hora, que a vítima alega ter sido estuprada, tá bom? E os depoimentos dela não são claros, enfim, uma série de provas são colhidas, material genético também, prova que eu não fui o autor do estupro, enfim, esse tipo de coisa. Se for provado que eu não sou o autor do fato, se existe uma ação, um processo administrativo disciplinar contra a minha pessoa, na corregedoria da universidade que eu trabalho, por exemplo, esse processo disciplinar tem que ser arquivado, tá bom? Então, nesses casos, ou seja, se for provada a inexistência do fato, que não existiu um estupro, por exemplo, tá? Por exemplo, uma prova pericial comprova que a vítima não foi estuprada, digamos que a vítima seja uma mulher e ela alegue que foi estuprada mediante uma conjunção carnal, tá? E aí, tudo bem que o crime de estupro ele é bem mais amplo do que só uma conjunção carnal, mas ela diga que ocorreu uma conjunção carnal. E a perícia comprova que ela é virgem, tá? E que não tem nenhum material genético, que não tem nenhuma, enfim, nenhuma violação à integridade física dela, como ela tinha alegado numa denúncia, tá? Então, se for provada a inexistência do fato ou a negativa da autoria, essa decisão de absolvição criminal vai ter repercussão na instância civil ou administrativa, se existirem processos civis e administrativos, ok? Lembrando que isso aí não é um processo que absolva a pessoa por inexistência de provas. A inexistência de provas, ela vai manter os outros processos. Tá? Digamos que eu tenha sido absolvido de um processo penal por inexistência de provas. Ah, não dá para saber se foi ou não, o professor Felipe Braga estava escuro. Enfim, isso aí não significa dizer que o processo administrativo e o processo civil venham a ser extintos, tá? Não, inexistência de provas não vai extinguir as outras ações. Vai desembocar com a extinção a prova pela inexistência do fato e pela negativa de autoria. Tá bom? Então, acho que eu respondi a pergunta que foi feita aí pelo Rodeio. Continuando. Então, abordado que a responsabilidade civil, ela independe da criminal, da administrativa, tá certo? Eu queria abordar aqui uns conceitos, tá bom? Porque a responsabilidade civil, ela só vai existir se existir um dano, tá? E o que é dano, né? Na verdade, pessoal, a doutrina civil, isso é muito explicado de modo muito claro. Eu vou rapidamente falar desses conceitos, né? Então, nós temos três espécies de dano. O dano material, tá? O dano material, ele se divide em dois, que é o dano emergente e o lucro cessante. Dano emergente significa tudo aquilo que você perdeu. Então, se eu bato no carro da Carla e essa colisão gerou um prejuízo material para ela de R$ 5.000, o para-choque, a lanterna, a pintura. Então, dano emergente é isso, são R$ 5.000 que ela teve que desembolsar para consertar o veículo, tá bom? Lucro cessante é aquilo que a pessoa deixou de lucrar com aquele evento. Então, se a Carla, ela é Uber, o taxista, e o carro passou 2 semanas na oficina, e ela tem a prova lá do histórico de arrecadação dela no Uber, ela pega lá o comprovante dos depósitos, pagamentos, ela ganha, digamos, R$ 4.000 por mês. Passou 2 semanas parado, só recebeu 2.000. Então, ela teve um prejuízo, além dos R$ 5.000 de dano material referente ao dano emergente, que ela teve que pagar na oficina, ela também teve um prejuízo de lucro cessante de R$ 2.000, que ela deixou de lucrar R$ 2.000 pelo fato do carro ter ficado parado, tá bom? Então, a responsabilidade civil decorrente de um dano material, ela vai gerar um dano emergente, aliás, não sempre vai gerar, mas pode gerar um ressarcimento decorrente de um dano emergente e também de um lucro cessante. Nem sempre acontece esse ressarcimento decorrente de um lucro cessante. Tem que ser muito bem provado, tá? Muito bem especificado. Não é uma mera alegativa de que você está tendo um prejuízo que vai gerar uma responsabilidade civil, tá bom? O juiz tem que ter um parâmetro para arbitrar isso.
Então, nós temos o dano moral, nós temos o dano material, nós temos o dano moral e o dano estético. O que é dano moral? Pessoal, dano moral é algo muito complicado da gente explicar, tá? Depois eu vou passar uns textos complementares, mas eu vou citar aqui um conceito que eu nunca vi ele em livro de direito civil. Mas dano moral é aquilo que o juiz acha que é dano moral. Como assim, professor? É porque o dano moral, as pessoas falam que é qualquer violação da intimidade, da honra, da integridade física, moral, enfim, da violação da imagem. É um conceito muito aberto, né? Então, na verdade, vai ser dano moral aquilo que o magistrado entender que é uma violação da honra, da imagem, tá certo? Da sua, enfim, da sua condição moral naquele determinado momento, tá bom? Então, vai depender do caso concreto, vai depender do juiz, vai depender do dia que ele vai redigir a sentença, vai depender de uma série de fatores que a jurisprudência tem colocado, são alguns critérios. Por exemplo, em dano moral, quando você vai ajuizar uma ação, você tem que colocar um valor, né, que você vai ser ressarcido. Tá? O Código de Processo Civil, a priori, ele proibiu que o juiz arbitrasse um valor de dano moral, agora você tem que especificar qual é o valor do dano, né? Isso pode até ter como consequência uma sucumbência para a parte, se ela pediu 100 mil reais, o juiz condenou a pagar só 10 mil reais, então a parte perdeu 90 mil, então isso vai gerar uma sucumbência. Então, você tem que colocar um valor condizente com aquilo que a jurisprudência vem tratando. Então, faça uma pesquisa jurisprudencial, veja, por exemplo, um estupro, uma ofensa decorrente de inclusão de nome no SPC, no Serasa, ou, enfim, uma colisão de veículos. Certamente, na jurisprudência, vão ter valores que você vai poder se basear para requerer um pedido de ação de reparação de danos. Tá certo? Então, nós temos o dano material, temos o dano moral e temos também o dano estético. Ainda sobre o dano moral, o juiz leva também muito em consideração o aspecto pedagógico, né? Para que a parte não volte a cometer aquele ato ilícito, tá? Então, se for uma grande empresa, né, ele arbitra uma indenização para que aquela empresa ela evite de repetir aquele tipo de ofensa, tá? No direito norte-americano, existem várias obras interessantes, porque lá a jurisprudência ela é muito vacilante, ela é muito circunstancial, né? E aí depende muito da argumentação do advogado, da habilidade dele. Teve um caso muito interessante que foi contra o McDonald's, que foi de uma senhora que ela se queimou tomando café e ela alegou que o café estava quentíssimo. Não estava quente, estava quentíssimo, né? Parece ser até arbitrário, né? Isso, abusivo. Porque todo café é quente, né? Excessivamente quente. Mas ela entrou com ação e o advogado dela pediu o equivalente a, tipo, 2 dias do faturamento do McDonald's, tá? Para ver se chegava num acordo e pagar um dia. Enfim, foi uma tática do advogado de colocar um valor interessante. Poxa, o que é um dia de faturamento para uma empresa, né? Ela não vai morrer, tá? A gente está passando agora por um problema que as empresas estão passando, vai passar um mês ou mais sem faturar. E aí nos Estados Unidos esse processo trouxe uma repercussão danada e foi feito um valor, um acordo milionário no processo. Então depende como o advogado coloca isso na petição, demonstra os dados econômicos da empresa, do causador do dano, enfim, uma série de fatores, tá? Mas voltando que eu coloquei, dano moral é aquilo que o juiz entende que é dano moral. Então, eu sou magistrado, não, entendo que esse caso vale 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, enfim, vai depender de como ele se sensibiliza ou não com essa situação, ok? Dano estético, pessoal, dano estético é um dano autônomo, tá? Ele não é uma decorrência do dano moral. Quando a pessoa sofre um dano estético, ela pode receber indenização por dano material
por dano moral e por dano estético, tá? O juiz pode individualizar na sentença, a parte pode requerer essa individualização e ela vai receber uma indenização acumulada. Então, o dano estético decorre, né, de uma violação da integridade física que causa algum prejuízo estético. Então, por exemplo, um modelo que sofre uma queimadura, tá? Uma mulher que ela tem um peito amputado, vai depender muito do caso concreto. Não dá para você descrever que o dano estético é um conceito fechado, tá bom? Por exemplo, eu, professor, se eu levo um tiro na cintura, tá? E aí a cicatriz ela fica embaixo de onde eu uso o meu calção, tá certo? Isso não vai gerar um dano estético, tá? Isso não vai gerar um dano estético porque, na verdade, eu não vou... Enfim, não tem como aparecer esse tipo de problema, né? De problema físico que venha a ser gerado. O Edilson colocou aí uma questão interessante, foi uma tabela feita pelo STJ. Bem lembrado, Edilson. O STJ, ele já, em mais de uma vez, em mais de uma oportunidade, ele colocou uma tabela, né, colocando várias matérias suscetíveis de indenização por dano moral, inclusive acidente aéreo, morte, né, por acidente aéreo, acho que o valor era tipo R$200 mil. Então, mas essa tabela, ela não vincula o magistrado, né, é um bom indicativo. A jurisprudência é um bom indicativo, mas o magistrado tem uma certa liberdade. E esses valores de dano moral, eles só são revistos se eles forem ou excessivos demais ou ínfimos demais. Então, digamos que eu, enfim, levei um tiro e alegue que uma indenização por dano moral, que eu passei vários dias internado e fiquei sem trabalhar e tal, nem cobro dano material porque eu recebi lá um seguro saúde, ou se recebi lá a minha remuneração se eu for um servidor público, mas tive dor, tive uma série de constrangimentos, e alegue lá o dano moral e o juiz condenou o autor do fato a pagar a indenização de R$1.500, tá certo? Então isso é ínfimo, é muito baixo a indenização dessa natureza. Então você pode recorrer para que o valor do dano moral seja elevado, tá bom? E também, se nesse caso concreto o juiz arbitrar uma indenização no valor de R$1 milhão, né, isso é excessivo, isso vai gerar um enriquecimento sem causa, tá? E aí a parte prejudicada, no caso a gente está falando de responsabilidade civil do Estado, o Estado vai recorrer para que tenha uma diminuição desse valor, ok? Então, lembrando que o dano estético é um dano autônomo em relação ao dano moral, tá? Então, vai depender do caso concreto, tá? A parte que se sentir prejudicada, eu já vi inúmeros casos no direito brasileiro, casos até que poderiam ser, enfim, enxergados como engraçados e tal, mas é uma questão que o judiciário vai decidir conforme o casuísmo, né? Difícil você falar uma doutrina muito genérica de responsabilidade civil, com conceitos que venham a se aplicar a vários casos, tá bom? Então, lembrando que para a gente falar de responsabilidade civil do Estado, a gente tem que ter um dano. Se não tiver um dano, então se eu chegar aqui no carro de uma pessoa, encosto a mão ou dou uma pequena pancada, se isso não arranhar o carro, se não amassar, não há dano. Então, não tem que se falar em responsabilidade civil, tá bom? Outro conceito que eu queria abordar aqui com vocês é a ideia de negligência, imprudência e imperícia, tá? Negligência, eu coloquei aí, que é a falta de cuidado ou desleixo em relação a uma determinada situação, um desleixo proposital, tá bom? Por exemplo, o caso do pai que falha no dever de cuidar do filho, tá bom? Ou então o médico que utiliza um utensílio que não está esterilizado, tá? Muito negligente. Temos também a imprudência, no caso de uma falta de reflexão, uma espécie de precipitação em tomar uma atitude diferente de que normalmente você se espera,
tá? Então, por exemplo, passar no sinal vermelho, ultrapassar o limite de velocidade, não utilizar um material, um equipamento de proteção quando ele é determinado, tá? Então, isso é um ato imprudente, tá bom? E a imperícia é a falta de conhecimento ou habilidade técnica para desempenhar uma atividade. Então, no caso de um médico, sei lá, um pediatra, médico de criança, né, que faz uma cirurgia plástica, ou sei lá, um engenheiro elétrico que assume o risco de uma construção como um todo, e ele não é engenheiro civil, e se responsabiliza por todos os eventos de uma construção. Então, ele não tem a perícia, ele não tem a habilidade técnica para fazer tal ato, tá? Então, a culpa, ela vai decorrer, em geral, da acumulação de um desses aspectos, certo? Então, seguindo em frente, a gente vai trabalhar muito esses conceitos de quem não está familiarizado, né, de responsabilidade objetiva e subjetiva. A gente vai aprofundar um pouquinho mais na frente, só adiantando que na responsabilidade objetiva, o autor da ação, ele vai ter que provar no processo o dano, vai ter que provar que sofreu um dano. Que dano? Dano material, dano moral ou dano estético. Tá? Vai ter que alegar que sofreu um dano, tá bom? E provar isso. E vai ter que também ter a prova lá do nexo causal, né? Que esse dano, tá bom, decorreu daquela conduta, tá? Provocada pela parte que você está colocando aí no polo passivo, tá? Porque, por exemplo, já pensou se eu quebro o braço? Aí eu vou processar o Estado, a universidade, tá? O que é que o Estado tem a ver com isso? Tenho que provar que eu quebrei o braço, tá? E eu quebrei o braço porque, enfim, um agente público bateu em mim, um agente do Estado, ou eu estava descendo uma escada de uma repartição pública e caí, e no caso a escada tinha um vazamento de água, ou seja lá o quê. Mas eu tenho que provar que esse meu dano tem algum tipo de relação nexo causal lá com a pessoa que eu estou alegando como requerido no processo, tá bom? Então, num processo que vai envolver a responsabilidade objetiva, eu tenho que provar esses dois aspectos. Num processo que envolve a responsabilidade subjetiva, você tem que provar necessariamente o dano, nexo causal e a culpa. Você tem que provar que a parte requerida ela é culpada, tá? Por aquele evento que gerou o dano, tá bom? Então, a prova da culpa é essencial para o autor da ação. Agora, num processo que envolva a responsabilidade objetiva, não significa dizer que a parte autora não possa provar a culpa. É claro que ela pode provar, e geralmente ela prova, tá bom? Então, nós vamos ver aqui algumas diferenças em que hipóteses a responsabilidade do Estado ela é objetiva, é subjetiva, mas lembrando que, digamos que seja um fato que enseja responsabilidade objetiva, eu, como prejudicado, já posso alegar no processo dano, o nexo causal, e posso também fazer a prova da culpa, tá bom? Mesmo que não seja necessário. Então, falando um pouquinho aqui de evolução da responsabilidade civil, isso aqui é só uma questão doutrinária, tá? Geralmente se fala sobre a teoria da irresponsabilidade. Antigamente, no direito administrativo, no direito constitucional, o magistrado ele não era responsabilizado pela sua conduta. Magistrado não, desculpe, o rei, né? Tem aquela expressão, o rei não erra, o Estado sou eu, etc. Então, por exemplo, se você não entregasse os frutos de uma colheita, uma parte para o Estado, que era a forma de tributação de um regime antigo, o rei podia chegar lá, pegar a esposa, a filha do camponês, etc., e se aproveitar dela. As pessoas morriam com atuações estatais absurdas, e não havia qualquer tipo de responsabilidade civil. Então, nos regimes absolutistas, né, não existia essa ideia, foi a evolução, né, ocorreu uma limitação do poder do Estado, sobretudo com o constitucionalismo, que aí foi gerada essa responsabilização, né? Mas, como foi que iniciou essa ideia de responsabilização do Estado? Eu coloquei essa teoria de responsabilidade por culpa comum, né? Quando o Estado começou a ser responsabilizado, tem até um equívoco de digitação aí,
Esse tipo de responsabilidade, ela ocorre quando o Estado, bem como o seu agente, tá? Você tem que provar que ocorreu uma culpa do Estado e uma culpa do agente. Então, quando ele tem agido com dolo, né? Então, cabia ao particular, cabia o particular naquela época, quando surgiu a responsabilidade por culpa comum, que não é a que se adota hoje no Brasil, mas quando ocorreu esse início de responsabilidade civil, você tinha que provar que o Estado tinha sido culpado e o agente também. Então, era uma dupla faceta, difícil de se comprovar, tinha que ser um ato muito arbitrário, né? Até porque a gente não tem hoje, a gente não tinha naquela época computador, internet, e era difícil você fazer, só de ligar aqui o telefone, era difícil você fazer uma prova de ato, imagino, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, né? Mas é uma evolução, tá bom? Então, hoje no Brasil, pessoal, nós temos a divisão da responsabilidade civil baseada nessas duas teorias aí, a teoria da culpa administrativa ou culpa anônima e a teoria do risco administrativo, tá bom? Como é que funciona isso? A teoria da culpa administrativa ou culpa anônima, ela surgiu com essa ideia de Estado social, né? Com esse dever do Estado de prestar serviços públicos, inúmeros serviços públicos, tá? E aí acontece que o Estado ou não presta alguns serviços ou presta esse serviço de modo ineficiente, tá bom? Então, nesse caso, quando ocorre uma prestação de serviço público omissa, tá? O Estado falha na segurança, o Estado falha na prestação de um serviço de saúde, o Estado falha na prestação de um serviço de transporte, ou esse serviço tem sido defeituoso, isso vai gerar uma responsabilidade civil do Estado, tá? Mas vai ser necessário que o autor da ação prove essa falha ou essa omissão, tá? É um tipo de responsabilidade subjetiva, tá bom? Então, nesse caso, pela teoria da culpa administrativa ou culpa anônima, porque na verdade você não precisa apontar a culpa de um servidor público específico, foi o servidor João, Pedro, Maria, não, você vai provar a omissão do Estado, tá? Digamos que você não tenha um atendimento médico adequado, você não precisa provar que a falha disso decorreu do diretor do hospital ou do chefe da enfermaria, etc. Não. Você vai provar que ocorreu uma falha, né, com base lá nos prontuários médicos, e você demorou a ser atendido. Enfim, você vai provar a ineficiência desse serviço, a má prestação, o atraso, a deficiência, etc. Tá bom? Então, na verdade, essa omissão, tá? Em geral, a omissão na prestação do serviço público, uma prestação defeituosa, ela vai gerar uma responsabilidade que vai se enquadrar na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima, tá? Então, o autor da ação tem que provar o dano, tem que provar o nexo causal e tem que provar a culpa, tá bom? A outra teoria é a teoria do risco administrativo, tá bom? Que ela está na nossa Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, tá? E ela é a regra geral de uma atuação estatal comissiva, ou seja, o Estado pratica um ato, um agente do Estado atira, um ato administrativo, ou seja, uma ação, um ato, ele causou um dano, ou seja, uma demissão de um servidor público absurda, abusiva, ou enfim, a gente pode dar centenas de exemplos. Mas quando ocorre uma atuação estatal, por exemplo, eu estou praticando um fato, né? E esse fato omissivo, ele causa um dano ao particular, né? Vai ser o caso da aplicação dessa teoria do risco administrativo. Eu só queria chamar a atenção para vocês que, na verdade, não é um ato administrativo que vai gerar responsabilidade civil do Estado, tá bom? Lembra que quando eu estava explicando a matéria atos administrativos, eu falei a diferença entre ato administrativo e
ato da administração e fato da administração. E no caso de um fato da administração, tá? Um fato administrativo, isso pode gerar uma responsabilidade civil, tá bom? Então, por exemplo, um caso de um agente público, um guarda, um policial, que ele atira no exercício da função, isso não é um ato administrativo, é um fato, né? E esse fato vai gerar uma responsabilidade civil com base nessa teoria do risco administrativo, é uma ação estatal, tá? Essa ação estatal, ela não se configura tão somente com um ato administrativo, tá bom? Aqui um detalhe importante, pessoal, que na teoria do risco administrativo, o autor da ação, ele só precisa provar o dano e o nexo causal. Ele não precisa provar a culpa. Então, olha a diferença das duas teorias. Na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima, é necessário o dano, a prova do dano, do nexo causal e da culpa. Já na teoria do risco administrativo, só é necessária a prova do dano e do nexo causal. É uma responsabilidade objetiva, tá? Mas, porém, entretanto, não obstante, contudo, embora, pode haver a prova da culpa, tá? Não é necessário. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, pessoal, que vai ser completamente diferente a ideia de responsabilidade civil. Digamos que eu seja um motorista de um... Vamos colocar da universidade, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará. Digamos que eu esteja motorista da Universidade Federal do Ceará e eu leve o reitor para uma solenidade à noite de colação de grau e eu esteja voltando dessa solenidade e eu me envolvo numa colisão, tá? Eu passo no sinal vermelho e eu colido com outro carro, tá bom? Então eu passo no sinal verde, vamos dar esse exemplo, eu passo no sinal verde e um particular passa no sinal vermelho enfim, colide com o carro da universidade, tá? Olha que situação complicada, tá? Digamos que seja de madrugada, não tinha testemunha, não tem câmera nesse lugar, digamos que não tem câmera. Como é que uma perícia vai conseguir comprovar quem ultrapassou o sinal vermelho? Não há perícia que consiga provar isso, tá? Pela frenagem, isso não se prova, tá bom? Então, ou uma pessoa confessa, tá? Ou a partir dos depoimentos, você pode ver algum tipo enfim, de contradição, né? E uma perícia pode provar, olha, ele disse que estava transitando por aqui, ou freou, não freou, estava com essa responsabilidade, estava com essa velocidade. Então, uma perícia pode mostrar essa contradição. Mas digamos que não seja realizada a perícia, ou então aquela perícia bem simples, que é marcar lá o X, o carro estava aqui, vindo pela avenida tal, o outro estava vindo pela rua paralela ou perpendicular. Enfim, a perícia ela é muito sucinta, não dê para apurar quem é o culpado, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, o particular, mesmo que ele tenha sido o responsável pelo acidente de trânsito, se ele quiser agir de má fé, basta ele comprovar o dano e comprovar o nexo causal. E ele vai conseguir comprovar, porque ele vai ter lá um documento do poder público que ocorreu essa colisão, mas o laudo pode ser que seja inconclusivo, tá? Então, ele vai conseguir provar o dano e o nexo causal. São os requisitos necessários para a responsabilidade civil, tá bom? E olha essa situação. Digamos, pessoal, que nesse caso concreto, quem esteja dirigindo o carro tenha sido eu, o agente público. Eu estou dirigindo o carro e eu que tenha batido o carro, eu que realmente tenho ultrapassado o sinal vermelho. Aí o particular vai processar a universidade, o poder público, né? Ele vai provar o dano, o nexo causal, vai ganhar a ação, tá bom? Mas a gente vai chegar mais na frente na ideia de ação regressiva, né? Na ação regressiva, que é a ação do Estado contra o servidor, é uma ação que envolve responsabilidade subjetiva. Então, vai ser necessário o Estado provar a culpa do servidor.
Como é que ele vai provar a culpa do servidor se eu não assumir a culpa? Tá? Então, é uma questão meio complicada, né? Então, esses aspectos de responsabilidade subjetiva e objetiva são importantes, tá? Detalhe, pessoal, eu coloquei aqui uma observação abordando a ideia de excludentes de responsabilidade, né? O Estado, quando ele for processado por um ato praticado, sei lá, pelo seu agente, tá? Ele pode se defender e alegar excludentes de responsabilidade. Quais são essas excludentes, né? Primeira delas, a culpa exclusiva da vítima, do particular. Digamos que eu alegue que tenha sido atropelado pelo Estado, tem um carro do Estado, estou ultrapassando lá a BR-116, e aí vem um carro da Polícia Federal e me atropela, tá? Então vai caber à União, ao fazer a defesa nesse processo, alegar que a culpa foi exclusiva do particular, que ele não passou pela passarela, que estava lá a 20 metros do local onde eu fui atropelado, enfim, vai alegar que a culpa foi exclusiva da vítima, tá bom? Ou então, no caso de um suicídio, seja lá o quê, eu me envolvo numa briga com um policial, tá? Ele acaba atirando a um disparo, tá? Então, essas questões de culpa exclusiva do particular é uma tese de defesa bem plausível. Um caso que acontece muito culpa exclusiva da vítima no direito brasileiro é quando tem enchente. No caso de enchente, meus amigos, por exemplo, tá lá uma chuva forte e causa alagamento e eu pego meu carro, tá bom? E resolvo passar lá pela inundação. Nesse caso, eu não posso alegar que ocorreu uma falha do serviço público, que a rua não estava com a drenagem adequada, enfim, não, a culpa foi exclusiva minha. Eu que quis colocar o carro lá pelo meio daquele evento, né, daquela área inundada, e isso é caso de culpa exclusiva da vítima. Tá? Não cabe ao Estado ser responsabilizado por isso. Outra coisa é o Estado num lugar que não tem enchente, e é um caso que, inclusive, passou por uma obra pública, digamos que sei lá, ocorreu uma obra de requalificação de uma via pública, foi feito serviço de água, de esgoto, etc. E eu deixo meu carro estacionado lá e vem uma chuva aparentemente normal, de, sei lá, 30, 40 milímetros, e isso gera uma inundação e o meu carro, ele enfim, levado. Nesse caso, o Estado não vai poder alegar culpa exclusiva da vítima, que foi uma falha aí de projeto, tá? Nessa obra pública nova, tá bom? Então, nesse caso, o Estado não vai poder alegar culpa exclusiva da vítima. Temos também um caso de força maior, caso fortuito, né? Que o Estado pode provar excludente da sua responsabilidade, tá bom? A gente está passando aqui por um caso, né, de caso fortuito, força maior, pandemia, então não pode o particular, por exemplo, processar o Estado, tá bom? Alegando que está tendo prejuízo com o seu comércio fechado, tá? Eu sei que isso vai gerar algum tipo de processo, mas a tendência é que o magistrado exclua a responsabilidade do Estado, tá bom? Porque nós estamos tendo uma situação, né, de força maior que impede que a gente possa deixar que o comércio abra, que as instituições públicas possam ter um movimento, etc. Pelo menos no momento em que se vive, tá? Ok? E também tem a ideia de culpa recíproca, né? De culpa recíproca também pode mitigar, pode diminuir os efeitos de uma responsabilidade civil do Estado, tá bom? Então, digamos que eu me envolva numa briga com um agente público, tá? E eu leve um tiro desse agente público, um agente policial, tá? Então, eu posso responsabilizar o Estado, dizendo que o agente policial agiu com abuso, atirou nas minhas costas, ou enfim. Mas, né, essa responsabilidade pode ser mitigada, o Estado pode alegar que eu que provoquei a briga e algo dessa natureza.
tá bom? Para fins de diminuir o valor do dano material ou moral que esse tipo de caso possa gerar, tá? Então, voltando aqui para a teoria do risco administrativo, eu queria ler com vocês o artigo 37 da Constituição e seus desdobramentos, tá? A Constituição coloca aqui no artigo 37, parágrafo 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, então, pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, município, autarquias, fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, né? E as de direito privado, prestadora de serviço público, tá? Então, só são as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Não é qualquer pessoa jurídica de direito privado, pessoal. Por exemplo, pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica não está sujeito a essa regra aqui que a gente está lendo, tá bom? São só as prestadoras de serviço público. Então, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Então, a gente extrai daqui também que essas pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado responderão por danos causados que seus agentes nesta qualidade. Por que nesta qualidade? Porque, por exemplo, eu sou um agente público do Estado, sou professor da Universidade Federal do Ceará. Se eu me encontro com, vou pegar aqui um nome de quem está assim da aula, se eu me encontro com a Bruna, tá? Numa festa, e eu cometo um ato danoso contra ela, eu dou um tapa nela numa festa, isso não tem nada a ver com responsabilidade civil do Estado, porque eu não estou na festa enquanto professor. Eu sou Felipe Braga Albuquerque, cidadão, tá bom? Então, responsabilidade civil é quando o agente público age como tal, aliás. Quando eu falei para vocês das várias espécies de agente público, né? Agente honorífico, tá? Agente delegado, etc. Mesmo que um mesário, um jurado, mesmo que por um dia eu seja um agente público, isso vai gerar responsabilidade civil do Estado, tá bom? Mas eu tenho que estar na qualidade de agente público, tá? Se eu não tiver um policial, inclusive, eu coloquei uma observação que um policial que atire numa pessoa, mas ele não esteja em serviço, por exemplo, eu sou policial, estou indo para casa, ou estou indo para casa não, digamos, estou no final de semana em casa e eu uso a minha arma para matar uma pessoa. Mesmo que essa arma seja da corporação, tá? Eu estou na minha folga, não estou agindo como agente público, tá bom? Então isso não enseja a responsabilidade civil do Estado, mesmo que a arma pertença à corporação, tá bom? Qualquer pergunta vocês podem me indagar aí pelo chat. Inclusive temos um aqui, motorista de ônibus em serviço pode ser considerado em agente público? Na verdade, ele não é agente público, tá? Na verdade, a empresa de ônibus é uma delegatária de serviço público, é uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, tá? Então, o motorista de ônibus, no caso, ele, como ele é funcionário de uma empresa privada, a pessoa prejudicada com o ato do motorista de ônibus vai poder processar essa empresa, né? E é um tipo de processo que vai ensejar uma responsabilidade objetiva. Vamos terminar de ler aqui o artigo, né? Então, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Nesse caso, para fins de responsabilidade civil, basta que se prove o dano e o nexo causal, tá bom? Não é necessária a prova da culpa, tá? Pode até ser provada a culpa, mas não é necessária a prova da culpa, tá bom? Acho que respondi a sua indagação aí, Rodrigo. Continuando.
Então, lembrem que as empresas públicas, sociedade e economia mista, meus amigos, quando são exploradoras de atividade econômica, no caso, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, elas não estão sujeitas a essa regra. Né? Elas estão sujeitas às normas de responsabilidade civil das empresas privadas, lá do Código Civil, tá? Tem que ter a prova da culpa, dano, nexo causal e prova da culpa, tá bom? Agora, existe empresa pública que presta serviço público. Eu coloquei o exemplo da EBSER, Empresa Pública, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? Então, é uma empresa pública que presta serviço público. A responsabilidade civil dela é objetiva, não é subjetiva. Não esqueça disso. Não esqueçam disso, ok? Detalhe também que cai muito em provas, tá? Essa ideia aqui que eu coloquei na segunda observação, que as delegatárias de serviço público, empresa que recebe uma delegação do Estado, empresa de transporte, né, as empresas de ônibus, transporte aéreo, tá bom? Empresas de água, esgoto, energia, etc. Essas empresas são delegatárias que prestam serviço público, são empresas privadas, mas prestam um serviço público. A responsabilidade delas, ela é uma responsabilidade objetiva, basta a prova do dano nexo causal, inclusive por danos praticados a terceiros que não sejam usuários do serviço público. Então, por exemplo, num acidente de trânsito que envolva um ônibus, tá? E aí, esse ônibus, ele atropela uma pessoa, tá bom? Pode até ser que aquela pessoa atropelada não tenha sido usuário, ela não tenha pago pela passagem de ônibus, tá bom? Mas, ou então numa batida, mas isso vai gerar responsabilidade objetiva. Basta a prova do dano e do nexo causal, tá bom? Detalhe importante, pessoal. Muito importante. Geralmente, quando a gente fala em omissão, a regra geral que se fala é aquela teoria da responsabilidade por culpa administrativa ou por culpa anônima, tá? Mas existirão hipóteses que, mesmo ocorrendo uma omissão estatal, que a responsabilidade civil seja essa teoria do risco, tá? Em que situações, professor? Na situação em que o Estado atua como garante, esteja na posição de garante. Como assim garante? Né? Ele tem que garantir a integridade de uma pessoa. É o caso típico, pessoal, quando o Estado está sob a custódia de um preso, a custódia de uma criança, tá? Criança e adolescente, tá bom? Eu coloquei aqui como exemplos para lembrar, por exemplo, uma criança, aluno de uma escola pública que sofre uma lesão no horário da aula, nas dependências da escola, né, de uma agressão perpetrada por outra criança. Se isso ocorreu dentro da escola, o Estado tem que garantir a segurança dentro da escola, tá bom? Então, por mais que tenha ocorrido uma falha, tá, do serviço de segurança dessa escola, como o Estado está na posição de garante, né, ele tem que assegurar a integridade das crianças. Então, nesse caso de ação, basta o autor provar o dano e o nexo causal. Ele não precisa provar a culpa aí da escola, tá bom? Claro que ele pode provar a culpa com depoimento de testemunhas, com vídeos, seja lá o quê, mas não é necessário a prova da culpa. O Estado é que teria que se virar aí no processo de excluir sua responsabilidade com base naquelas excludentes que eu comentei aqui, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, etc. Ok? A admissão dessas excludentes. Pode ser que, no caso dessa briga aí, né, pode ser que o Estado consiga provar a culpa exclusiva da vítima, tá bom? Por mais que isso também não venha para fim de mitigação, né, da responsabilidade, nem caberia culpa exclusiva da vítima se for uma criança, né? É uma questão bem complicada. Outro caso também é a lesão de preso dentro de presídio, né? O Estado ele está sobre a guarda, ele tem que garantir a integridade física dos presos, tá bom? Então, se ele se envolver em briga, deve o Estado, a gente viu isso, está na Constituição Federal, ele deve
fazer a divisão do estabelecimento prisional em razão do tipo de crime, idade, escolaridade, e a gente sabe que isso não ocorre. Então, qualquer prejuízo causado por um abrigo, o Estado vai ser responsabilizado do ponto de vista objetivo. Ok? Existe também uma teoria, pessoal, que eu nunca vi nenhum país aplicar, que é a teoria do risco integral. Essa teoria do risco integral é como se fosse uma ideia de responsabilidade objetiva e que não é admitida nenhum excludente. É meio que um suicídio, né? Você tem um dano, prova a relação com o Estado, mas o Estado não pode adotar nenhum excludente, né? É meio esquisito isso, mas não existe no Brasil, é só para fins doutrinários, tá bom? Continuando, a gente está perto de terminar, pessoal. Eu queria abordar aqui com vocês a questão que quando você for manejar uma ação contra o Estado, responsabilidade civil, você tem que processar a pessoa jurídica, né? Eu falei muito de órgão público para vocês e eu falei para vocês que órgão público não tem personalidade jurídica, né? Então você tem que provar, tem que mover a ação de reparação de danos contra a pessoa jurídica. Então você tem que olhar aquela hierarquia, por exemplo, foi a Polícia Federal. Uma operação da Polícia Federal, eu levei um tiro. Você vai processar quem? O policial federal? Não. Você vai processar a pessoa jurídica a qual o policial federal está vinculado. Qual pessoa jurídica o policial federal está vinculado? A União. Tá? Polícia Federal é um órgão do Ministério da Justiça, que é um órgão da União. Tá bom? Na universidade, vamos dar exemplos da universidade. Um professor comete um abuso contra o aluno. Tá? Você vai processar a universidade. A maior parte da jurisprudência não permite que você coloque no processo o agente público, tá bom? É até, assim, um equívoco de um advogado colocar o agente público, pessoal, porque isso vai tumultuar o feito, tá? São várias pessoas para apresentar defesa, então, o mais racional é você colocar no polo passivo tão somente o Estado. Professor, e se o Estado denunciar a lide para o agente público? Em regra, não é admitida essa denunciação à lide, tá bom? Em regra, isso não se admite. A jurisprudência é quase que unânime nesse sentido, tá? No sentido de que o particular, o prejudicado, tem que ajuizar a ação contra a pessoa jurídica, tá bom? Aí tem uma pergunta aqui do Rodrigo, e mandado de segurança? Bem, não existe mandado de segurança para fim de responsabilidade civil, né? O mandado de segurança é uma ação pela qual você vai corrigir uma ilegalidade praticada pelo Estado, mas não envolve condenação, né, em ressarcimento, tá, de responsabilidade civil, tá bom? E aí um mandado de segurança, que é uma ação que você vinha corrigir uma ilegalidade, aí sim você vai manejar contra a autoridade, né, que cometeu aquele ato abusivo, e aí vai ser o agente público, tá bom? O mandado de segurança é contra aquela autoridade que praticou o ato, tá? O gestor, enfim, tem que ver a estrutura do órgão a qual o agente público está vinculado, tá certo? Detalhe importante, que a prescrição, que é de 5 anos, se você sofre um dano do Estado, tem até 5 anos para manejar a ação, tá certo? Sob pena de você não poder mais ajuizar, ocorrer a prescrição, tá? Tá no artigo 1º-C da Lei 9494, tá bom? Outro detalhe que eu queria comentar com vocês é a questão da ação regressiva contra o agente que causa o dano. Então, se eu, professor Felipe Braga, dou um tapa no aluno em sala de aula, eu sou um agente público, servidor público, então eu, sei lá, chego embriagado na sala de aula, o aluno faz uma pergunta, eu me irrito, vou lá e dar um tapa nele. Isso nunca vai acontecer. Nem eu de chegar embriagado, nem o fato de eu dar um tapa no aluno. Mas digamos, exemplo hipotético, né? Aí o aluno vai processar a Universidade Federal do Ceará, vai receber lá uma indenização, digamos que seja R$ 20 mil, tá?
E aí o Estado depois vai entrar com ação regressiva, ele vai processar o agente público, com a ação do Estado, desculpa, da Universidade Federal do Ceará contra o servidor Felipe Braga Albuquerque, tá? Detalhe, nessa ação regressiva, a responsabilidade civil, ela é subjetiva, então o Estado tem que provar a culpa do agente público, necessariamente. Na ação que o aluno entrou contra a universidade, é uma ação de responsabilidade objetiva. Basta o aluno provar o dano e o nexo causal. Pode até ser que ele prove a culpa, tá? Se ficar aprovada a culpa, etc., sim, tá relacionado com a teoria da imputação. Vou já abordar isso. Tá? Então, por mais que seja provada a culpa, tá? Vai até facilitar a ação que o Estado venha a mover contra o agente, que está lá aprovado, os depoimentos podem ser aproveitados, então há toda uma facilitação dessa ação regressiva, tá bom? Deixa eu responder aqui algumas perguntas. Um ato de prevaricação de uma pessoa que seja funcionário público, só para fins penais e seja responsabilidade civil do Estado do mesmo jeito, depende do caso, né? Vai depender do caso. Não é qualquer prevaricação, tá bom? Tem que ser uma prevaricação que cause um dano para a parte, tá? Então, enfim, existem milhões de situações que podem ser já uma prevaricação. Então, eu tenho que provar que eu tive um dano material, que eu tive um dano moral, que eu tive um dano estético. Vocês têm que ter a prova do dano. Se, em razão daquela prevaricação, surgir um dano, aí sim você vai poder ajuizar a ação de responsabilidade civil, tá bom? E tem também uma pergunta se está relacionado com a teoria da imputação. Sim, total relação. Eu falei para vocês a questão da teoria do órgão, né? Fica imputado ao agente público a atuação do agente, a atuação do Estado, né? Do órgão, mas no caso do Estado, da pessoa jurídica na qual ele se integra, tá bom? Então, é uma questão muito importante para um advogado, para um promotor, para um defensor público, manejar a ação contra a pessoa jurídica correta. Tá? Ele não pode estar processando aí o agente público, tem que processar a pessoa jurídica a qual o agente público está vinculado. Tá certo? Coloquei só uma observação que não é legítima a responsabilização solidária do servidor que edita um parecer jurídico de natureza meramente opinativa. Na verdade, há divergência disso na jurisprudência, tá bom? Em geral, não se admite se for um parecer opinativo, mas a depender de como é escrito o parecer, pessoal, né? Se for um parecer que ele, apesar de ser opinativo, ele tem vários equívocos técnicos, tá? Isso pode gerar uma responsabilidade civil do agente que teve culpa nisso. Se eu sou um procurador e eu redijo um parecer completamente equivocado, né? Então isso pode sim ser já a responsabilidade civil aí do parecerista, tá? Do agente público. Por fim, pessoal, vamos falar aqui de responsabilidade civil por atos legislativos e atos jurisdicionais. A priori, pessoal, quando é editada uma lei, não cabe responsabilidade civil por isso, né? Em geral, a lei é mal elaborada, ela beneficia A ou beneficia B. Em geral, isso não cabe responsabilidade civil. A doutrina que elenca duas hipóteses, tá bom? A primeira delas é do caso de lei inconstitucional. Então, vocês verificam, estudam bastante isso no controle de constitucionalidade. Então, digamos que uma lei criou um tributo, IPTU, tá? Então, vamos dar um exemplo que foi muito claro em Fortaleza, há uns anos atrás, foi a criação da taxa de lixo. Tá? Foi criada uma taxa de lixo pelo município de Fortaleza, em vários municípios no Brasil, e essa taxa de lixo foi julgada inconstitucional. Tá? E aí, por mais que a inconstitucionalidade tenha efeito ex-tunc retroativo, né? Mas as pessoas têm que entrar com ação de reparação de danos para pleitear a devolução daquele tributo que foi pago indevidamente. Tá? Então,
se uma lei for declarada inconstitucional, a pessoa que sofreu com a aplicação da lei, ele pode solicitar o ressarcimento, né, numa ação própria, tá certo? É claro que o Estado poderia de ofício, né, já que o efeito da decisão é que ele devolveu o tributo, se fosse sei lá, uma lei que acabasse com o 13º do servidor público, e aí a lei é declarada inconstitucional, claro que não pode acabar, e aí o Estado, será que ele vai devolver esse dinheiro? Não devolve, pessoal. Então, a pessoa vai lá e entra com a ação, e aí decorre de uma lei inconstitucional, tá bom? Ok? Mas primeiro a lei tem que ser declarada inconstitucional. É claro que você pode, no controle difuso de constitucionalidade, entrar com a ação para que seja declarado inconstitucional o tributo e você, a título de responsabilidade civil, pedir a devolução do tributo eventualmente pago, tá bom? Há também o caso de lei de efeito concreto, pessoal. Lei de efeito concreto, ela se equivale a um ato administrativo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que o governador do estado do Ceará, ele procure um empresário no estado de São Paulo, de Santa Catarina, para que ele traga uma indústria para o estado do Ceará. E aí, em razão dessa indústria, o governador do estado promete privilégios fiscais por 20 anos, tá? Porque essa indústria ela vai trazer muito emprego e renda para o estado, e também arrecadação tributária, né? Mas o estado promete aí uma redução de tributos, uma redução da carga tributária, tá? E aí é elaborada uma lei dando um incentivo fiscal para aquela indústria, para que ela venha para o estado do Ceará e receba uma grande indústria, traga lá 100 mil empregos, uma montadora de veículos, seja lá que tipo, uma fábrica de calçados muito grande, etc. Aí é aprovada uma lei na Assembleia Legislativa e ela traz lá um benefício fiscal de isenção por 20 anos para essa empresa. Aí termina o mandato do governador, vem um novo governador e aprova na Assembleia a revogação daquela lei. Tá? Uma outra lei revogando a outra lei. Tá? Então, isso é uma lei de efeito concreto. Ela está revogando a lei que concedeu isenção para a indústria. Então, se a indústria só veio para o estado de Ceará porque ela teve esse benefício fiscal, ela pode alegar, né, que é uma lei de efeito concreto e ela vai ter um prejuízo com esse tipo de revogação da isenção. Tá bom? É um caso de lei de efeito concreto. É muito difícil isso acontecer, mas tem a previsão aí na doutrina. Ato judicial, pessoal. Um ato judicial vai ensejar responsabilidade civil. Vocês já contaram quantas vezes eu já encostei a mão no rosto nessa aula? Mais de uma centena, né? Que vezes. Mas eu tomei banho, viu? Passei sabão, etc. Não vou pegar coronavírus, não. Ato judicial. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 75, coloca expressamente, né, que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, esse erro judiciário na esfera penal expressamente tem a previsão de responsabilidade civil na Constituição Federal. Agora, professor, se o juiz erra num processo qualquer, cabe responsabilidade civil? A regra geral é que não, pessoal. Se o juiz erra, você recorre. Tá? Entra com agravo, entra com recurso de apelação, aí depende de que tipo de processo é um processo civil, um processo penal, um processo trabalhista. Então, se o juiz errou, ou o tribunal errou, você entra com recurso. Em regra, não cabe ação de responsabilidade civil por erro do juiz. Tá? Outra coisa é um juiz numa audiência, já aconteceu inclusive no estado de Ceará, um juiz na audiência xinga o advogado, tá bom? Dá voz de prisão arbitrariamente para um advogado, tá? E você entra com a ação, é como se fosse um ato administrativo qualquer, um fato da administração, tá? Então, isso seja responsabilidade civil decorrente da teoria do risco administrativo, tá bom?
Mas existem também vários trabalhos, existem também precedentes falando da responsabilidade civil por morosidade na prestação jurisdicional. Mas é algo muito complicado, né? Porque se já demorou o processo, aí você vai entrar com a ação, uma nova ação para alegar que demorou o processo, então vai demorar também a outra ação, é um negócio meio complicado, esquisito, né? Mas há essa previsão, na doutrina existem alguns precedentes, então eu já peguei vários casos, pessoal, eu peguei vários casos nos quais, isso na advocacia há muito tempo atrás, que a gente manejava uma ação de cobrança qualquer e o juiz passava 5 anos para dar o despacho citatório, cite-se, né? Por mais que o advogado cobrasse, peticionasse de maneira, né, repetida, né? E mesmo assim não há nenhuma prestação jurisdicional. Então, se ocorrer essa falha mesmo, essa morosidade, e aí caberia, né, uma ação de responsabilidade civil por falha da prestação jurisdicional, tá bom? Mas é algo muito difícil de ocorrer, de você, não difícil de ocorrer, isso é muito até comum, né? Mas você tem que ter, enfim, paciência para processar o Estado se está ocorrendo uma demora, né? E você vai se aventurar numa outra ação, tá bom? Então, meus amigos, eu acho que a gente termina por aqui, tá bom? Eu vou interromper a gravação.